E aí, beleza? Sou o Daniel da Vegan Lover e nesse canal eu te ajudo a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu com gosto de queijo, e nessa caminhada você pode ir aprimorando os queijos vegetais que você tem feito justamente em busca do melhor queijo vegetal que você já comeu. E é isso que diz respeito a essa experimentação com os queijos vegetais, ou seja, como que você vai experimentar, né? Colocar à prova alterações num queijo vegetal para que ele acabe por agradar ainda mais o seu paladar. E isso daí, assim, tem muito a ver com algumas coisas que eu falo, seja em aulas ao vivo, ou seja em alguns vídeos aqui, que espelha muito o que eu penso em relação a isso, principalmente em relação às receitas, que as receitas elas estão ali, elas têm a sua cristalização, de um certo modo, e daí cabe a nós descristalizá-las, ou seja, o que você tem de ingredientes e modo de preparo ali, depois que você faz isso uma vez, você pode fazer pequenas alterações, e isso daí sim que vai adaptar ou ser adaptado ao seu paladar, Então o primeiro passo para essas experimentações é isso, é você entender que essas receitas elas podem sim ser modificadas. Muito bem. Agora, passado isso, começa a vir alguns pontos que a gente pode seguir para ter um êxito maior quando a gente vai querer experimentar os queijos vegetais. E, assim, tem vídeos aqui que eu estou falando qual que é o queijo vegetal por excelência, que a gente consegue testar muita coisa, E esse vídeo não trata disso em específico, mas muito mais, Algo mais amplo, diz respeito às receitas em geral, seja não fermentado, seja fermentado, o que quer que seja. Então, o primeiro ponto que a gente, passado a questão das receitas, é a gente perceber que temos, por um lado, a gente consegue alterar algumas proporções. E isso daí, quando você faz um queijo vegetal, segue a risca a receita e depois consome, nessa degustação é que você vai identificar esse primeiro ponto, em relação às proporções. Aquilo ali atingiu o equilíbrio? Esse é que é o grande ponto. Essa é talvez a palavra mais importante dessa conversa aqui, equilíbrio. Se aquilo atingiu, e só um parênteses aqui, o que o seu paladar vai identificar como equilíbrio pode ser que o meu não identifique e vice-versa, Porque a gente tem particularidades muito grandes para entender isso como aquele equilíbrio perfeito, entre aspas, Mas aquele equilíbrio que mais nos satisfaz. Então, às vezes, eu posso trazer alguma coisa e falar, isso daqui está extremamente equilibrado. E uma pessoa vai consumir aquilo na minha frente e vai falar, tá, mas, podia ter alguma alteraçãozinha, ou seja, aquilo lá nunca vai ser unânime. Então, por isso que quando você degusta, agora você vai esquecer todas as outras pessoas. Vai ser o momento de você ser egoísta e querer satisfazer o seu paladar pura e simplesmente. Porque isso daí é o primeiro passo para você aumentar o seu conhecimento em relação a isso, e entender como que esses sabores ou as texturas elas vão se modificando conforme a gente faz alterações na proporção, que esse é o primeiro passo. Então, quando você degusta aquilo lá, é que você vai identificar, então, quais os sabores que estão interessantes, tem algum que sobrepõe o outro e tal, e isso, toma nota. Aí depois, quando você for refazer essa receita, você vai refazer com esses ajustes, de repente, na proporção. Agora, isso daí diz respeito a quê? Aumentar um pouco esse ingrediente, diminuir um pouco esse daqui tá bom, vamos deixar assim, e aí a gente vai. Só que como fazer isso, eu já vou falar depois desse segundo passo, Ou seja, por outro lado, além da proporção que a gente pode mudar, a gente tem a questão dos ingredientes em si, ou seja, você fazer alterações de ingredientes. E isso seja para sabor, seja para textura, seja para base, seja para o que for. Uma vez que você consegue já identificar mais ou menos qual é a característica que determinado ingrediente acaba contribuindo em uma receita,
Você amplia o seu repertório e às vezes consegue, a hora que você degusta aquele queijo vegetal, você vai sentir alguma falta ou alguma coisa que não está em equilíbrio e vai pensar, bom, isso daqui pode ser substituído por esse outro ingrediente, talvez fique melhor. E aí numa próxima vez você vai testar essa substituição. Então, são esses dois pontos principais para a gente pensar. O primeiro, em relação às proporções, o segundo, em relação aos ingredientes. Mas, agora que vem o grande ponto mesmo. Porque quando você vai fazer qualquer alteração nesse porte, e fazer um teste, é disso que se trata, essas experimentações. Eu vou testar alguma coisa. Essa também é uma palavra maravilhosa de ser usada, porque quando você vai com a cabeça voltada para o teste, o que acontece? A sua expectativa meio que some aí. Ela, assim, some não, mas ela vai para segundo, terceiro plano, porque o que está na sua frente é você testar uma possibilidade, é você ver se essa possibilidade vai dar certo. Então, aquela expectativa ela está mais em segundo plano. Quando que essa expectativa aflora? Quando você começa a ter mais certeza, quando na verdade você não tem, mas você acha que tem certeza de que aquilo vai dar certo. Aí sua expectativa vem para frente. Então, quando a gente vem com o propósito de testar, normalmente o tombo é menor. As nossas desilusões acabam sendo menores. E, inclusive, aqui tem dois pontos, então, para tratar. O primeiro deles é sempre que você for fazer um teste, tenta isolar uma categoria, um ingrediente, uma proporção, alguma coisa assim. Por quê? Porque se você mexe em 3, 4 pontos diferentes no queijo vegetal e faz ele, e aí ele fica quase bom, você meio que se perdeu, Vai ser difícil você achar, bom, e agora o que eu vou pro próximo, o que eu diminuo, o que eu aumento, o que eu troco? Às vezes fica meio difícil disso acontecer, Então, por isso que é importante você tentar isolar uma variável só, uma proporção mudar, um ingrediente mudar, no máximo 2 às vezes, porque pode ter uma sinergia aí que vai fazer efeito no equilíbrio depois, Então, isso acaba sendo muito importante. E depois, o segundo ponto para isso, normalmente, quando você se propõe a fazer um teste, você faz sempre numa menor escala. Por que isso? Porque se de repente errar, aí você não fica com tanto dó assim daquela coisa, Sim, ser jogada fora é bem difícil. Tem que errar bastante para ser jogada fora. Agora, normalmente você consegue aproveitar de alguma maneira menos prazerosa, mas se aproveita. E quando isso é numa menor quantidade, maravilha. Você vai aproveitar, vai já acabar logo com isso, vamos colocar nessa situação. Tanto que, se você perceber nessa aba de ao vivo que tem aí no YouTube, tem pelo menos 2 vídeos que eu tô pegando uma receita e falando um pouco sobre ela. Eu fiz a receita e depois eu fiquei falando sobre ela. E qual que foi o lance? Eu fiz meia receita. Eu não ia fazer a receita inteira, porque eu já vou com o pé atrás, já a hora que eu leio ali, isso aqui, não sei. Eu preciso primeiro ter uma visão geral dessa receita aqui na prática e degustando, para daí eu fazer algumas modificações e só depois, 3, 4 vezes que eu faço com essas alterações e que eu chego em alguma coisa que eu falo, nossa, isso aqui ficou realmente bom, aí maravilha. Aí sim eu posso fazer uma receita inteira, fazer uma quantidade um pouco maior, de repente até congelar e tal, enfim, o que quer que seja, E congelar dá certo? Bom, aí já é uma conversa para um próximo vídeo.